Olá pessoal, estamos de volta com mais um estudo da nossa série para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Nós vamos iniciar nesse vídeo a unidade 7. E nessa unidade 7 nós vamos falar sobre seitas e heresias. Nos dias em que vivemos, ele tem nos mostrado muitas religiões surgindo e dentro dessas muitas religiões nós temos visto muitas seitas surgindo no meio, por exemplo, no meio evangélico. Muitas e muitas seitas. Mas não somente nos nossos dias. Nós temos aí já vários séculos seitas surgindo e invadindo o nosso mundo. E nós podemos ver nas televisões, nas músicas, nos rádios, muitas coisas esquisitas acontecendo, né? E aí nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos estar preparados, sabendo o que a Bíblia diz, para poder refutar as seitas e as heresias. Para nós iniciarmos, nós precisamos fazer duas definições. A primeira definição é sobre heresia. Heresia é definido como um ensinamento errado. Alguém que tem um ensinamento errado ou que ensina algo errado. O sentido da palavra em grego, haireses, é uma escola de pensamento, um partido ou grupo de pessoas que se separa de outras pessoas por escolha própria. Então, isso é definido no grego como haireses, tá certo? Bom, com o passar do tempo, essa palavra heresia, ela passou a designar um ensinamento falso. Heresia, portanto, é um ensinamento que não encontra base nas escrituras. Muitas vezes, na maioria delas, uma heresia é concebida a partir de uma compreensão errada de algum texto bíblico. Alguém disse que a Bíblia é a mãe das heresias. Uma heresia, para ser uma heresia daquelas fortes, né, ela tem que ter o mínimo respaldo bíblico, ou um texto bíblico que é pego errado, interpretado errado, e aí as pessoas começam a seguir esse texto, essa interpretação errada. Quando nós olhamos na segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 2, no verso 1, Pedro nos diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, gente, a heresia é um ensinamento errado. Esses ensinamentos errados, muitas vezes, eles vêm de um texto bíblico mal interpretado, fora do seu contexto. E por isso, nós devemos tomar cuidado com textos isolados. Se nós definimos o que é heresia, nós precisamos também definir o que é seita. Seita é uma palavra que vem do latim, secta, tá? No Novo Testamento, podemos ver que a palavra era usada pelos opositores do evangelho para designar os cristãos. Logo no começo, né, os judeus chamavam os cristãos de seitas. Por exemplo, nós podemos ver em Atos, no capítulo 24, no verso 15, no verso 5 e no verso 14, também em Atos, no capítulo 28, no verso 22. Vamos ver apenas Atos 24, o que Atos 24 diz sobre uma seita, falando sobre os cristãos como seitas. Atos 24, verso 5 e verso 14, diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. E também o verso 14 diz assim: porém, confesso-te que segundo o caminho a que se chamavam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais. E aí Paulo continua falando. Então, seita está definindo um grupo de pessoas, tá? E o próprio cristianismo foi determinado ou denominado como seita. Também em 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, a palavra seita, né, ela vem traduzida com facções, com partido. Também em Gálatas 5:20, 2 Pedro 2:1 fala sobre heresias. Então, gente, quando nós olhamos para o que a palavra de Deus nos diz, nós vamos ver que heresias e seitas, elas estão juntas. No grego clássico, a ideia contida da palavra seita era uma escola de pensamento. Já no grego do Novo Testamento, o grego koiné, o sentido é de uma doutrina que não concorda com o ensinamento ortodoxo da igreja. Podemos então dizer que seita é um grupo
que prega doutrinas que não estão de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. A primeira heresia ensinada na igreja foi a dos judaizantes, lá em Atos capítulo 15, verso 1. Os judaizantes eram cristãos que ainda guardavam a lei cerimonial. Então, de acordo com esse pensamento, os cristãos eles deveriam ainda guardar a lei mosaica, senão eles não seriam salvos. Então, essa foi a primeira heresia ensinada no seio da igreja, logo lá no comecinho. Então, meus queridos, deu para entender o que é uma heresia e o que é uma seita? No próximo vídeo, nós voltamos para falar sobre algumas coisas muito importantes. Te aguardo lá.